Olá! Vamos conversar hoje sobre como pegar aquela ideia meio vaga de quero ter mais dinheiro e transformar em algo concreto, sabe? Um plano que a gente possa ver, quase desenhar. A ideia é entender a diferença real entre só sonhar com a prosperidade e de fato construir essa prosperidade. E para começar, essa frase do Nelson Mandela é perfeita. Ela já coloca as coisas no lugar certo, né? O dinheiro não é o fim, é uma ferramenta. Uma ferramenta poderosa para dar liberdade, para a gente poder criar algo que realmente tenha significado. É disso que estamos falando. Essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão, literalmente. Muita gente sonha, mas só alguns conseguem realizar. O que será que separa esses dois grupos? A resposta, como a gente vai ver, tem tudo a ver com clareza. Com ter um plano bem estruturado. Então vamos começar pelo começo, pela base de tudo. A gente precisa entender essa conexão profunda que existe entre dinheiro, nossas emoções e a necessidade de ter um projeto. Porque a verdade é que sem um porquê muito forte, o como ganhar dinheiro, ele simplesmente não aparece. E aqui entra um negócio da psicologia que é muito poderoso, a autossugestão. Pensa nisso como um GPS que a gente tem dentro da cabeça. Quando a imagem do destino, do que a gente quer, está super nítida, a nossa mente começa a trabalhar sem parar para encontrar o caminho. É uma força que vem de dentro, empurrando a gente na direção certa. E essa ideia aqui, olha, ela muda o jogo completamente. A prosperidade não corre atrás de um desejo genérico por riqueza. Ela é atraída por um propósito, uma causa, um projeto bem amarrado. É como se os recursos fluíssem para a ideia, e não só para a pessoa por trás dela. E aqui a gente vê essa diferença na prática. De um lado tem o sonhador, com aquele desejo vago, queria mais dinheiro. Do outro tem o realizador, focado, com um projeto, um alvo claro e metas para bater. É essa especificidade toda que transforma o querer em fazer. Certo. Então como é que a gente sai do campo do sonho? O primeiro passo prático é definir o que a nossa fonte de hoje chama de alvo. É esse alvo que vai dar a direção, o norte para onde toda a nossa energia e os recursos têm que ir. O alvo, então, é o alicerce do projeto. Não é só sobre o que fazer, mas sim para quem, onde e com quem. Pensa que são as coordenadas no mapa, sabe? Sem isso bem definido, qualquer esforço é só energia gasta à toa, sem direção nenhuma. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Imagina uma clínica veterinária. Definir o alvo vai muito além de cuidar de animais. Significa escolher o bairro pensando no público, montar uma equipe que se conecte com essas pessoas e até a decoração do lugar precisa conversar com esse alvo. Tudo, cada detalhe, passa a ter uma intenção. Beleza, já definimos o quem e o onde. Agora é a hora de ir para o quanto. É aqui que a gente começa a falar de metas, que é basicamente traduzir todo esse projeto em números. As metas são tipo os sinais vitais do projeto. São os números que vão dizer preto no branco se a coisa está indo bem ou se precisa de ajuste. Elas pegam aquela visão grandona e transformam em algo que dá para medir e gerenciar todo mês. E um jeito bem inteligente de definir essas metas é pensar em 3 cenários. O cenário ruim, que é o mínimo do mínimo para não quebrar. O provável, que mantenha o projeto de pé. E o ótimo, que é quando o negócio começa a crescer de verdade. Dessa clareza, tira a ansiedade e dá um foco muito mais prático. E claro, essas metas de dinheiro têm um impacto direto no mundo real. É o faturamento que vai dizer o tamanho do lugar que dá para alugar, quantas pessoas dá para contratar, a qualidade dos fornecedores. Uma coisa tem que estar alinhada com a outra para a conta fechar. Ok, o planejamento está ficando claro. Mas e no dia a dia? Como a gente transforma isso em ação? É aí que entra o plano de ação, que é a ponte entre o hoje e essa visão de futuro. Essa pergunta é a viga mestra de todo o plano. A resposta para ela é o que define a visão de longo prazo. Porque, vamos combinar, sem saber o destino final, é muito fácil a gente se perder em um monte de atalhos que não levam a lugar nenhum. Com isso em mente, o ponto-chave é aprender a separar o que é prioridade do que é urgência. Prioridade é tudo aquilo que ajuda a construir aquela visão de 5 anos. Já a urgência, a urgência é o barulho do dia a dia, aquela correria que muitas vezes tira a gente do trilho do que é realmente importante. O processo então fica bem direto ao ponto. Primeiro, define a visão. Depois, lista as prioridades que te levam até lá. Aí, essa lista vira um filtro. Para cada tarefa, para cada oportunidade, a gente pergunta: isso me aproxima da minha visão? E por fim, é focar tempo e energia só no que passa por esse filtro. Para fechar, vamos levar essa conversa um nível acima. A estratégia financeira é uma ferramenta, a gente já viu. Mas qual é o objetivo final de tudo isso?
A nossa fonte chama de alma próspera. O conceito de alma próspera vai muito além de grana. Não é sobre ter muito, mas sobre ter o suficiente. O suficiente para cumprir um propósito de vida. É quando o nosso eu interior, emoções, mente, vontade, está totalmente alinhado com a nossa missão no mundo. E os sinais dessa prosperidade de dentro para fora são bem claros. É sentir uma saciedade emocional, uma paz espiritual e talvez o mais importante é ver que as nossas ações do dia a dia fazem total sentido com o propósito maior. É aquela coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz. E a gente termina com essa reflexão. O plano, o alvo, as metas, no fim do dia, para que serve tudo isso? Um plano financeiro de sucesso não é só o que gera riqueza. É aquele que financia uma vida com propósito. E é nessa conexão que, no fim das contas, mora a verdadeira prosperidade.